Você já percebeu como a frase "finja até conseguir" se tornou um mantra moderno? Está estampada em camisetas, aparece em vídeos curtos, em discursos de palco, em palestras motivacionais e até parece ter um certo brilho inspirador. Mas pare para pensar. Fingir? Até quando? Fingir para quem? E principalmente, a que custo? Em um mundo onde as aparências valem mais do que a essência, onde likes importam mais que laços, e onde muitos vendem uma imagem de sucesso enquanto lutam para pagar as próprias contas, essa filosofia ganhou espaço. Afinal, fingir dá a sensação de estar mais perto da meta. É como usar um sapato bonito que machuca só para parecer que está confortável. Por fora, tudo parece perfeito. Por dentro, você sabe que não está. A grande verdade é que essa ideia ganhou relevância justamente porque vivemos cercados por estímulos superficiais. As redes sociais criaram um palco permanente e, nesse palco, a pressão para aparecer é quase sempre maior que o esforço para ser. E sabe qual é o problema disso? Fingir pode até funcionar no curto prazo. Pode abrir uma porta, dar uma chance, atrair olhares. Mas, se você não se tornar, a máscara cai. E quando cai, ela não revela a imagem que você gostaria. O verdadeiro segredo é outro. Não é finja até conseguir. É, faça para não precisar fingir. Essa é a diferença entre viver um personagem e viver a sua própria vida. Entre gastar energia para manter uma mentira e investir energia para construir uma verdade. Porque no final, fingir é como tentar correr com um peso nas costas. A cada passo, a mentira exige esforço, exige atenção, exige controle. Já fazer, realmente fazer, é o que liberta. Vamos encarar um fato. Fingir é cansativo. Seja fingir confiança quando você está inseguro, fingir prosperidade quando está endividado, fingir alegria quando está despedaçado. Isso drena. Você acorda e já precisa vestir uma armadura, ensaiar falas, manter um tom de voz, sustentar expressões que não condizem com o que sente. É como ser o ator principal de um filme que você não escolheu participar. E há outro problema. Quando você finge por muito tempo, corre o risco de acreditar na sua própria encenação. A ilusão pode se tornar confortável. Você começa a confundir aparência com progresso. Afinal, se as pessoas acreditam, deve estar funcionando. Certo? Errado. O sucesso verdadeiro não é medido pela habilidade de manter as aparências, mas pela capacidade de sustentar a realidade. Faça para não precisar fingir. Não é apenas uma frase bonita, é um chamado para a ação. Porque o fazer exige coragem. Exige enfrentar os próprios medos, as próprias limitações, a preguiça, o orgulho, o medo de falhar. Mas também traz algo que o fingimento jamais trará: crescimento real. Quando você decide fazer, mesmo que seja imperfeito, você se aproxima da sua meta. Não está apenas alimentando uma imagem, está construindo uma base sólida. Faça para não precisar fingir. Não é apenas uma frase bonita, é um chamado para a ação. Porque o fazer exige coragem. Exige enfrentar os próprios medos, as próprias limitações, a preguiça, o orgulho, o medo de falhar. Mas também traz algo que o fingimento jamais trará: crescimento real. Quando você decide fazer, mesmo que seja imperfeito, você se aproxima da sua meta. Não está apenas alimentando uma imagem, está construindo uma base sólida. Muitas pessoas escolhem o fingimento porque ele parece um atalho. Você pode se vestir como se fosse rico, falar como se fosse experiente, postar fotos como se estivesse vivendo o sonho. E isso realmente engana, por um tempo. Mas existe uma regra da vida que não falha. Tudo que é falso se desfaz. E quanto mais alto você constrói um castelo de mentiras, mais dolorosa será a queda. O fazer, por outro lado, pode ser lento. Vai exigir paciência, disciplina e uma boa dose de resiliência. Mas cada degrau conquistado é sólido. Não importa se alguém tenta te derrubar.
Você se mantém de pé porque não está apoiado em uma fachada, e sim em algo real. Talvez você esteja pensando, ok, mas por onde eu começo? A resposta é mais simples do que parece. Comece pelo menor passo possível. Não espere a confiança aparecer para agir. Haja para que a confiança surja. Não espere o momento perfeito. Ele não virá. Não espere estar pronto. Você se tornará pronto no caminho. Liste o que você quer de verdade, não o que o mundo espera que você queira. Depois, quebre essa meta em tarefas pequenas, quase ridículas de tão simples. Se quer ser escritor, escreva um parágrafo hoje. Se quer ser saudável, beba um copo de água agora. Se quer ser líder, pratique ouvir mais as pessoas à sua volta. Essas pequenas ações, repetidas todos os dias, te levarão para longe do fingimento e para perto da autenticidade. Existe uma paz indescritível em não precisar impressionar ninguém. Quando você constrói algo de verdade, você não vive com medo de ser descoberto. Não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar se olharem de perto, porque não há nada a esconder. E essa paz vale mais do que qualquer aplauso falso. Porque no fim das contas, sucesso não é sobre convencer o mundo de que você chegou lá. Sucesso é sobre saber, no silêncio da sua mente, que você construiu algo que ninguém pode tirar. Um dos maiores combustíveis para o fingimento é a comparação. Olhar para o lado e ver alguém aparentemente mais feliz, mais rico, mais bem-sucedido. Mas perceba, você não está comparando realidades, e sim vitrines. Ninguém posta o bastidor de uma crise pessoal. Ninguém mostra a dívida escondida atrás de um carro de luxo. Ninguém exibe a solidão que se esconde atrás de um sorriso forçado. E mesmo sabendo disso, é fácil se perder na ilusão. Você olha a foto perfeita e se sente atrasado, insuficiente, pequeno. E aí, a tentação surge. Se eu fingir que já cheguei lá, talvez eu seja respeitado, talvez eu me sinta melhor. Mas respeito conquistado por aparência é como crédito emprestado. Cedo ou tarde, a conta chega. O caminho verdadeiro é desconfortável. Ele exige que você aceite com humildade que ainda não está onde quer. E aqui mora o poder. Quando você admite onde está, pode trabalhar para sair dali. A comparação só é útil quando serve como inspiração, não como régua de valor. Talvez você tenha medo de começar porque acha que não fará do jeito certo. Mas me escute, ninguém começa perfeito. O cantor que hoje lota estádios começou cantando para meia dúzia de pessoas. O empreendedor que hoje é milionário já quebrou empresas no passado. O atleta que hoje ergue troféus já foi o último colocado em uma competição. O que diferencia essas pessoas não é talento nato, e sim a coragem de fazer mesmo quando não havia garantias. Fingir é esperar ter todas as respostas para agir. Fazer é aceitar que a clareza virá no caminho. A cada tentativa, você aprende. A cada erro, ajusta. A cada vitória, ganha confiança. E, de repente, percebe que não está mais representando um papel. Você se tornou o protagonista da sua própria história. A vida é curta demais para ser gasta tentando agradar plateias que mudam de opinião a cada semana. Quando você vive para impressionar, perde o controle do próprio roteiro, passa a depender da validação externa para sentir valor. E isso é perigoso, porque a aprovação dos outros é volátil. Hoje eles aplaudem, amanhã esquecem seu nome. Por outro lado, quando você vive para evoluir, sua medida de progresso vem de dentro. Você se pergunta, estou melhor do que ontem? Essa é a única comparação justa, você contra o seu eu do passado. E a mágica é que, quando você foca em melhorar de verdade, o respeito vem como consequência natural. Você não precisa implorar por atenção, porque o resultado fala por si. Fingir é uma prisão invisível. A cada dia, você tem que reforçar as paredes dessa prisão, inventar novas histórias, sustentar narrativas. E isso consome energia que poderia ser usada para construir algo real.
Quando você decide parar de fingir e começar a fazer, algo muda. A pressão diminui. Você começa a respirar melhor. Você pode dizer, ainda não cheguei lá sem vergonha, porque sabe que está caminhando. E esse caminhar é mais valioso do que qualquer pose de quem parece estar parado no topo. Muita gente desiste porque acha que a transformação precisa ser gigantesca, mas a força está no pequeno hábito repetido todos os dias. Se hoje você fizer 1% a mais do que ontem, em um ano terá se transformado por completo. E o mais interessante? Pequenos hábitos verdadeiros geram mais mudança do que grandes esforços fingidos. Afinal, fingir uma vida saudável para postar fotos na academia não constrói saúde, mas subir uma escada todos os dias, beber mais água, dormir melhor, isso constrói. Fingir que é disciplinado não gera resultado, mas acordar 10 minutos mais cedo para trabalhar no seu objetivo já muda tudo. Talvez você não perceba, mas as pessoas sentem quando alguém é genuíno. Não importa o quão polida seja a sua fala ou o quão luxuosa seja a sua aparência. Se não houver verdade, a conexão será superficial. Mas quando você fala a partir da experiência, quando vive o que prega, quando mostra vulnerabilidade junto da força, as pessoas confiam. E confiança é o maior capital que você pode ter. Por isso, o caminho de fazer para não precisar fingir não é apenas mais saudável. Ele é mais eficaz. Você constrói credibilidade que não precisa ser defendida, porque é sustentada por fatos. Sempre existe um ponto na vida em que você precisa decidir: continuar fingindo ou começar a fazer. Esse momento pode vir depois de uma decepção, de um fracasso, de uma crise. Ou pode simplesmente surgir no silêncio de uma reflexão. A escolha é sua, mas entenda, quanto mais cedo você trocar o fingimento pelo fazer, mais cedo verá resultados reais. E quando olhar para trás, vai perceber que cada passo, por menor que parecesse, foi essencial para chegar onde está. Havia um sapateiro em uma pequena cidade que trabalhava desde a juventude. Seu ateliê era simples, com cheiro de couro e cola, e suas mãos eram marcadas pelo tempo. Ele não tinha a vitrine mais bonita nem roupas caras, mas todos sabiam, seus sapatos duravam anos. Um dia, um empresário recém-chegado à cidade decidiu abrir uma loja de calçados de luxo. A fachada era deslumbrante, com luzes brilhantes e displays impecáveis. Os sapatos eram caros e belíssimos, mas feitos para durar pouco, forçando o cliente a voltar sempre. Nos primeiros meses, o empresário atraiu quase toda a clientela da cidade. O sapateiro parecia invisível, mas, com o tempo, as pessoas começaram a perceber. O brilho da vitrine não sustentava a qualidade do produto. O empresário se preocupava em parecer, o sapateiro se preocupava em ser, e no final, quem construiu uma reputação que atravessou décadas foi o homem que fez, e não o que fingiu. Essa história se repete todos os dias, em diferentes formas. O mundo valoriza o brilho imediato, mas respeita de verdade apenas o que é sólido. O bambu chinês é uma planta curiosa. Depois de plantado, ele passa 5 anos praticamente invisível, crescendo apenas debaixo da terra, fortalecendo raízes. Só no 5º ano ele começa a brotar, e então cresce mais de 20 metros em poucas semanas. Muita gente desiste antes do 5º ano porque não vê resultado visível. Fingir é como pintar de verde a terra para parecer que algo cresceu. Fazer é como o bambu. Investir naquilo que não se vê para que, quando surgir, seja inabalável. Esse é o poder da paciência aliada à ação real. Você já usou uma máscara por muito tempo? Ela esquenta, incomoda, dificulta a respiração. Fingir é assim. No começo parece útil, mas com o tempo sufoca. E o mais cruel é que, quanto mais tempo você passa com a máscara, mais medo sente de tirá-la, porque teme que as pessoas vejam o rosto real. Mas aqui vai a verdade.
As pessoas que importam não vão se afastar quando descobrirem quem você é. Elas vão se aproximar porque a autenticidade cria conexões profundas, enquanto a farsa só atrai relações superficiais. Às vezes, o fingimento engana até a nós mesmos porque recebemos aplausos prematuros. Você posta uma foto bonita, recebe elogios e acha que está avançando, mas aplauso não é progresso. Imagine um atleta que recebe uma medalha antes de correr a prova. Ele pode se sentir motivado por alguns minutos, mas quando for para a pista, a verdade virá à tona. O reconhecimento verdadeiro só é sustentável quando acompanha o resultado real. Integridade é fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. É cumprir promessas feitas a si mesmo, não apenas às outras pessoas. Fingir exige que você viva para o olhar externo. Fazer exige que você respeite o seu próprio olhar no espelho. E essa integridade se torna uma armadura contra a opinião alheia. Quem constrói algo real não teme críticas, porque sabe o valor do que tem. Aceite onde está. Não confunda ponto de partida com valor pessoal. Você não é menos digno porque está no início. Defina metas pequenas e claras. O caminho longo é vencido com passos curtos. Priorize consistência sobre intensidade. É melhor treinar 10 minutos todos os dias do que 2 horas uma vez por mês. Cerque-se de pessoas que valorizam o real. A companhia certa te lembra do que importa. Seja paciente. O resultado sólido leva tempo, mas dura. Haverá um momento em que você não precisará dizer nada para provar quem é. As pessoas vão olhar para o que você construiu, para a vida que leva, e entender. Esse dia não chega para quem finge, chega para quem faz. E quando ele chegar, você vai sentir algo raro, orgulho silencioso, porque não houve truque, não houve fachada, só verdade. Pare de gastar energia mantendo uma imagem que não sustenta o peso da realidade. Pare de esperar que o mundo compre a sua história antes de você escrevê-la de verdade. Troque o finja até conseguir pelo faça para não precisar fingir. A cada ação real, você constrói algo que ninguém pode tirar. O aplauso pode até ser menor no início, mas quando vier, será pelo que você é, não pelo que você parece. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade. Comece hoje, dê um passo, não para impressionar, mas para se transformar, porque o mundo não precisa de mais personagens, precisa de mais pessoas que escolheram ser. Se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, o mundo não precisa de mais aparências, ele precisa de mais pessoas que decidiram ser de verdade. Então, se levante, faça o que precisa ser feito e construa algo que ninguém possa tirar de você. Porque no fim das contas, fingir é temporário, mas fazer é para sempre. A gente se vê no próximo vídeo.